Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Desafiador Cast. E como não foge o nosso padrão de convidados aqui, hoje nós temos dois convidados muito especiais para falar de um tema que todo mundo deveria estar de olho, estar pesquisando, principalmente nessa época do ano. Estamos próximo ao Natal, época que todo mundo começa com aquelas promessas de melhorar a saúde, melhorar os aspectos mentais e até a espiritualidade. Os convidados de hoje marcaram minha vida num período aí pós-pandemia, né? São lá de Cambé. Para quem não conhece, Cambé fica ao lado de Londrina, uma cidade maravilhosa, de muita gente boa. E hoje nós estamos gravando aqui em Londrina. Para começar, eu vou começar com uma frase de Sêneca, que diz que o sucesso sem equilíbrio é apenas outro tipo de fracasso. Estamos no momento da economia, dos podcasts de educação, dos educadores, que foi se vendida uma ideia que alta performance é fácil de ser atingida. Mas alta performance profissional, ela depende de uma alta performance física e, por que não, muito necessária, espiritual. Imagine que eu conheci esse grupo de corrida, o Correndo pela Fé, em 2020. Né? O nome já me chamou a atenção. E lá eu conheci o professor Hélio, que é mestre em desempenho humano. Então, para falar de alta performance, nada melhor do que falar com alguém que é mestre em desempenho humano. E aqui eu estou com o criador e com a criatura, que eu conheci o Fernando também. A gente começou na mesma época no Correndo pela Fé. E o Fernando já era muito veloz, mas agora ele está muito mais, né, sendo campeão das provas em Londrina aqui. E isso porque torçam para ele não ir para sua cidade, senão você vai perder o pódio até na categoria, né, Fernando? Então, professor Hélio, muito obrigado pela presença. É um prazer falar contigo depois de um bom tempo, um longo tempo sem a gente falar, te receber aqui. E eu peço para todos os convidados, professor Hélio, assim que a gente começa, fazer um momento carteirada. Por quê? Porque o nosso ouvinte, ele precisa saber se ele... Esse cara merece minha atenção, porque nosso podcast aqui não é coisa de 30 segundos, não. É uma hora de papo. Então, dê sua carteirada e se apresente aí tecnicamente, por favor, pra gente. Ô, Diego, que bom vê-lo, revê-lo, na verdade. E você pertenceu ao Correndo pela Fé, inicialmente, na sua carreira ali de atleta de pedestrianismo. E hoje estamos aqui, graças a Deus, com essa oportunidade, né, de contemplar toda essa história. Bom, a minha formação, ela perpassa diretamente pela vida de atleta profissional de futebol. Sou um ex-atleta, joguei em vários clubes no interior de São Paulo, joguei aqui no Londrina. E depois que parei de jogar, fui me graduar em Educação Física pela Universidade Estadual de Londrina, pós-graduação em Educação Física pela Unopar, o mestrado aí pela UEL também. Que legal. E agora estou terminando doutorado em Ciências da Reabilitação. Então, a partir dessa história, também tem a minha formação teológica. Eu sou teólogo pela Faculdade Sul-Americana aqui de Londrina também. Que legal. Então, foram 5 anos aí de estudo, de pesquisa também na área teológica, porque uma das coisas que me incomodava muito no futebol como atleta, que eu pertencia aos atletas de Cristo, e nós fomos muito, assim, na época, perseguidos com preconceito. Então, nós fomos abrindo uma picada no mato na época, né, em relação ao evangelho no futebol. Porque foi uma época em que os treinadores achavam que se você contratasse um atleta cristão, ele ia preservar o adversário e não ser profissional dentro do campo. Em bolas divididas, por exemplo, aquilo que é dentro da lealdade, da regra do futebol. Então, nós sofremos muita perseguição com isso. E depois que nós superamos esse processo aí, com os atletas de Cristo, eu senti muita necessidade de me formar em teologia, porque as informações ficavam muito soltas, lendo a Bíblia, o contexto da Bíblia, que é muito difícil. E aí, com a teologia, eu consegui... conectar em um arcabouço relacionado a essa realidade para transferir para a horizontalidade da vida do indivíduo. Porque eu não posso ficar naquilo só que é vertical, né? A minha fé em Deus e não atingir as pessoas, não envolver as pessoas, né? A exemplo de Jesus Cristo. Então essa foi a minha... Por isso surge aí o Correndo pela Fé com esse propósito também. Que legal. E a própria Bíblia traz que a fé sem obras, né, é uma
fé morta, né? Exatamente. E nós vamos falar um pouco mais do Correndo pela Fé, Sim. porque tenho certeza que impactou muitas vidas, e uma das vidas é a do Fernando, que você está aqui na frente de um fã, Fernando, porque eu lembro dos nossos primeiros treinos lá e, cara, você está performando em altíssimo desempenho. A última chegada tua, me emocionei vendo você, chefe. Que coisa bonita que é a transformação que o esporte faz na vida de uma pessoa. Então, por favor, se apresente aí para o nosso público. Bom dia, Diego. Obrigado pelo convite, estar aqui. É um prazer revê-lo também, né? Depois de muitos anos. Eu comecei num grupo, vai fazer 5 anos que eu tô lá. Sempre gostei do esporte, mas foi uma coisa que mudou bastante na minha vida, né? Conheci muita gente boa também, muita gente que leva... Sempre tem dos dois jeitos, né? E graças a Deus o grupo sempre me recebeu bem, sempre fui bem recebido com os professores. E hoje, o que eu cheguei hoje foi graças ao professor, né? Graças ao grupo que me acolheu ali, muitas pessoas boas que sempre estavam junto comigo ali. Então, agradeço bastante pela vida dos professores, que sempre acreditaram principalmente no meu potencial, né? Porque quando a gente começa, a gente acha que não tem tanto potencial. Fala, eu nunca nem corri. Então, sou grato pela vida deles. E hoje, graças a Deus, eu tô feliz. Tô num auge da minha carreira ali, da minha vida. E pretendo seguir por mais tempos aí. Que legal. E aí já tá terminando a educação física também, né? Já, me formo agora final do ano, 4 anos. Me formei na Unopar, na Niterói. Legal. E vamos dar sequência no novo ciclo aí, ano que vem. Muito bom, muito bom. É um prazer ter você aqui, Fernando. Acompanhei aí, tenho acompanhado pelo Instagram. Acho que a internet ela tem alguns aspectos ruins, mas isso da gente acompanhar a vida das pessoas à distância é muito bom, né? Verdade. Trazendo para o Correndo da Fé, professor Hélio, eu queria aproveitar para dar um depoimento, né? Para contar. Olha que como Deus age na vida da gente e como as coisas acontecem. Em 2019, eu estava passando por um momento muito atribulado da vida, né? Uhum. Eu brinco que eu tenho 3 filhos, cada um é de um casamento. Mas os 3 são filhos da mesma mulher e os 3 casamentos é com a mesma mulher, né? Eu tinha me divorciado e um dia, buscando a palavra de Deus, não estava num momento muito religioso, eu vi uma passagem sobre Salomão, que Salomão comete um monte de erro, né? Uhum, sim. E eu tinha cometido uma série de erros também. Ao terminar aquela passagem, eu fiquei um pouco angustiado e eu morava... Não sei se vocês conhecem o famoso posto do cotovelo que tem ali na Genópolis, que era uma bagunça, que lá não sei como é hoje. Eu morava num apartamento ali, sozinho, e não tava... Eu já tinha minha filha mais velha, a Isabela, né? E aí eu acabei de ver aquela palavra, de um pastor que chama Diego Menin, se eu não me engano. E eu falei assim, eu vou comprar uma casa. Mas assim, na hora. Uhum. Na hora, eu falei, eu vou comprar uma casa. E eu comprei uma casa, acho que como poucas pessoas compram. Eu entrei na OLX, vi uma casa disponível ali no Morada das Flores, liguei pro corretor. O corretor me atendeu, cara muito bom ali de Cambé também. E ele falou, vem aqui ver. Quando eu tô lá, eu falei, eu dou tanto. Cara, você já viu, você viu uma casa pela internet, você ir tão decidido. E aí ele falou, eu vou ligar pro dono do imóvel. Se ele topar o desconto, a gente fecha o negócio. Ele fechou. Sabe como que era o nome do corretor? Davi. Sabe como que era o nome do dono do imóvel? Davi. Nossa. É mole. Rapaz. Então depois veio a confirmação disso. Ok, até então, para dar introdução para o pessoal entender por que eu só trago pessoas que tiveram um impacto na minha vida. Fui procurar uma academia próxima, achei a Academia Performance. Na época, acho que foi a Susan, né? Isso é Suzana. Suzana, que me atendeu, e a Naira. Aí eu falei, eu queria começar a fazer musculação, que eu gosto de... aquelas perguntas, qual é o objetivo? Eu falei, eu gosto de correr, né? Então preciso fazer uma musculação. Nós temos um grupo de corrida aqui, o Correndo pela Fé. E eu, apesar de ser comunicativo, eu sou uma pessoa mais, em grupo, assim, um pouco mais reservada. Quem lembra da época, eu não era muito de... Eu me aproximo de um ou outro, mas sou mais quieto, né? Correndo pela Fé, vou. E aí, conheci o professor Hélio e foi uma afinidade muito rápida, a Naira e todo o pessoal lá.
E ali eu comecei a entender por que alguém que está recente solteiro, o que um recente solteiro faz, professor Hélio? Vai pra balada, compra um intercâmbio, um cruzeiro. Eu comprei uma casa num bairro super família e fui parar no Correndo pela Fé. Eu falei, poxa, tem alguma coisa para aprender aqui. É lógico, teve muitos erros e acertos nesse processo. É verdade. Professor, quando você pensou no Correndo pela Fé, como que surgiu isso? Era para atrair esse tipo de público que está meio perdido? Então, na verdade, Diego, em todos os grupos de atividade física que eu formei, porque antes do Correndo pela Fé, eu trabalhei com um grupo de pais de alunos do Colégio Marista Universitário aqui de Londrina, que eu atendia as crianças e eles ficavam vendo as crianças, os filhos lá treinarem e tal. Eu falei, esse pessoal que está parado, esses pais, eu vou formar um grupo também de atividade física com eles a partir do futsal. Legal. E formei um grupo também de 20 pais ali, deu bastante certo. Eles estão reunidos até hoje, inclusive, treinando aquela mesma turma. Aí não deu mais para eu continuar. E depois que eu entrei na Academia Performance como coordenador, fui junto com o professor Varley, que é o proprietário, a gente foi organizando toda a estrutura de atendimento, colocando algum método de atendimento para poder a pessoa conseguir permanecer na academia, porque é difícil também, que é uma outra área, um outro tipo de intervenção do ponto de vista dessas ações diretas. E aí tinha um professor lá que ele era atleta de pedestrianismo e de alta performance, foi da seleção brasileira, disputou sul-americano, e o Varley pediu para ele formar um grupo de corrida. Ele era formado também em educação física, aí ele não deslanchava, não queria. Eu falei, deixa que eu formo esse grupo aí, vai. Aí eu falei, deixa que eu abraço isso aí, vamos tocar. Nessa época, professor, já tinha teologia? Já tinha me formado. E aí o nome veio como? Aí eu conversando com o Varley e tal, e brincamos com alguns nomes, e aí eu disse para ele assim, vamos correndo na fé. O que você acha? Aí ele falou, não, acho que é melhor, não é melhor pela fé, Leão? Porque aí eu falei, porque na fé você está meio que parado, né? Faz sentido. E do ponto de vista da língua portuguesa, e pela fé é através dela, né? Isso. Então aí nós acordamos isso e ficou correndo pela fé. Correndo pela fé. E quando formou o grupo, professor, qual que era o objetivo principal, o teu? Porque então, assim, a academia acho que viu o movimento acontecer. Isso. Que ano foi isso? Foi mais ou menos em 2012, professora Naira, né? Por aí, 2012, que a gente começou esse processo. Mas eu comecei com duas pessoas. Quantas? Duas. Aí, e duas era que não... Naira, obrigado. Né? Eram duas pessoas que... Não é que eles não sabiam correr, eles não sabiam nem andar direito. Aí eles... Tem um que está até hoje, o outro mudou de Londrina, não está mais, né? Não está mais aí. Mas foi difícil crescer o grupo, entendeu? Porque eu tive alguns percalços eu tive que deixar com estagiário em alguns momentos, que eu dou aula na universidade, na Unopar, né? Eu dou aqui em Londrina e Arapongas. Então esse processo de dar aula também no período do horário de treinamento, né? Mas depois eu retomei de novo o grupo, aí aquilo que a gente estava conversando, o atleta, Diego, a pessoa que depende da liderança, ela quer você lá na frente. Você pode trazer uma pessoa até melhor que você, do ponto de vista... Mas é o que você significa para aquela pessoa, né? Essa significância que é fundamental e é importante. E muitos líderes às vezes não alcançam essa consciência do que ele representa para determinadas pessoas, né? Então, independente da formação profissional, né? Porque a liderança é um dom de Deus, né? Sim. Você tem cursos que lógico, que vão dar a condição de você liderar grupos corporativos e tal. Mas aquela essência
vem do alto, né? E vem do alto e liderança é um ato de doação, né, professor? Amém. Não é um ato de hierarquia. Isso, então, assim, eu sou o líder, eu mando. Não, na verdade, você serve a todos, você né? Serve, o exemplo. Eu tô próximo dos 38 anos, eu tenho os 3 pequenos lá em casa e minha esposa, né? Eu falo assim... Eu achava que eu obedecia quando era na casa dos meus pais, eu obedeço mais em casa. Porque você tem que estar se doando o tempo todo, você tem que ser o gestor da energia emocional da casa, né? Ao mesmo tempo você tem que prover o sustento. Fernando, e você chega no Correndo pela Fé, foi o Roger que te levou? Na verdade foi a professora Naira que me levou, né? Ah, entendi. Então você foi... A corrida foi um ganho secundário. Ela veio em segundo ali. Legal. Conta um pouquinho pra gente como que era o Fernando antes, os hábitos porque eu tava antes aqui, a gente tava aqui conversando, eu falei, Fernando, eu lembro de uma conversa nossa, que a gente tava treinando ali, ele tava aquecendo, porque senão não conseguia acompanhar o homem, e passou um carro com a galera muito doida, né? Passou a noite virada, era um domingo de manhã que a gente tava treinando, e o Fernando virou pra mim e falou, cara, eu já fiz muito isso aí, eu falo, isso aqui é bem melhor. E eu nunca esqueci desse diálogo, porque eu também conhecia aquele ambiente, né? Então conta um pouquinho esse processo pra gente. Então, é que nem você disse mesmo, né? Anos atrás, a gente olha lá atrás e vê a nossa vida de hoje, né? A gente fala, nossa, lá atrás falava, eu vou correr? Mas nunca na vida, né? Hoje, você vai ver como que a gente tá, né? Mas, graças a Deus. Mas a minha vida mudou bastante, porque eu sempre gostei do esporte, sempre pratiquei esporte, sempre joguei bola, aquelas corridinhas assim, e sempre gostei. Aí um belo dia, eu sempre corri ali no campo centro esportivo ali, que fica perto da academia hoje onde eu trabalho, né? Então sempre fiz academia e tal, só que não era disciplinado. Corria uma vez na semana, o resto era só bebida, cigarro, noitada. Você chegou a fumar, né? Fumei bastante tempo. Você tinha comentado comigo. Eu tenho esperança de chegar no seu pace ainda, que eu nem fumei. Não, chega. Então, foi bastante tempo fumando, foi acho que uns 8 anos fumando. Caramba, cara. Aí quando eu comecei, tinha alguns amigos que sempre me chamavam, vamos participar de tal corrida e tal. Eu falei, vamos. Só que não era aquele foco, né? Aí as corridas sempre no domingo, aí no sábado eu saía, enchia a cara. Aí ia pra corrida direto. Já ia meio daquele jeito, fiz muito também, não recomendo. Então você sabe do que eu tô falando bem, entende bem, né? Aí chegava na corrida, fumava antes de correr. Meu Deus, essa era o raiz. Não, era totalmente loucura, né? O pessoal falava, cara, como é que você aguenta correr? Eu falei, não sei. Eu corro, entendeu? Se não tivesse tido isso atrapalhado tantos anos, né, professor? Às vezes já era um atleta ainda melhor, né? Que nem o meu sogro já falou, o professor também já falou várias vezes pra mim, falou, se naquela época lá atrás, lá com 17 anos, se eu já viesse ali, que nem eu sou disciplinado hoje, às vezes eu não estaria aqui, mas eu poderia estar muito mais acima do que eu estou hoje, né? Poderia ter até, não sei, né? Ter pegado uma seleção. Uma federação, assim. Isso. Mas as coisas vai acontecendo conforme Deus vai permitindo, né? Cada um tem uma trajetória, né? Isso. E, aí um belo dia, eu lá no campo, correndo, saí do serviço 6 horas e lá correndo, assim. Aí, a professora Nara lá da academia, do outro lado da rua, me viu lá correndo. Ela olhou, ela falou assim, aquele rapaz na mão do professor, acho que vai dar alguma coisa, hein? Aí... Ela é a recrutadora. E ficou nisso. Aí já entrou no meu Instagram, já viu que eu corria de vez em quando e tal, e parar e vai daqui. Aí, um belo dia, um amigo meu falou, vamos pra academia? Eu falei, vamos. Aí ela chamou esse amigo meu para correr no grupo de corrida. Que o professor já... Esse amigo é o Roger ou não? Não, é o Rafael. Tá. Hoje ele continua do mesmo jeito, solteiro, daquele mesmo jeito. Vamos, entramos. Aí ela, no outro dia ela falou, por que vocês não participam do grupo de corrida, né? Eu falei, semana que vem a gente vem. Dela, não, vamos hoje. Catou o nosso braço, arrastou. Fomos. Aí eu falei pro meu amigo, olha o que você foi fazer. Aí falei um palavrão, né? Eu falei, olha o que você foi fazer. Aí desde então, comecei no grupo lá e tal, fui. Já peguei gosto, no terceiro treino dele eu já peguei gosto. É uma coisa que é meio difícil de explicar, mas você chega assim, você sente algo de diferente. Sim, até pelo nome, né? Correndo pela fé, né? No começo você fala, mas que nome meio estranho, né? Correndo pela fé. Eu nunca tinha visto um grupo de corrida com um nome assim, né? Hoje você... É muito forte, né? Isso, então. Aí
Aí eu fiquei, eu falei, vamos na sequência, né? Aí, ao passar dos tempos, fui pegando mais gosto, foi chegando as corridas, competições, aí já entrou na época da pandemia já. As primeiras competições ali foi na época mais da pandemia. Final da pandemia ali, né? Final de 2020, né? É, mais ou menos esse período. Aí eu já participei da minha primeira prova, foi de 4 km, uma prova virtual ainda. E tipo, correr, né? Não sabia se ia pegar pódio, nada, não conhecia ritmo, tempo, nada. Corri com o relógio da professora Edna ainda. Não esqueço até hoje, eu tenho o print da tela do relógio dela até hoje guardado, que foi o meu primeiro tempo de 4 km, 14 minutos e 35. Poxa, começou mal. Aí fui, corri e tal, terminei a corrida sem entender nada, e chegou a professora Naira e a Edna, olhou, quanto tempo você fez? Aí eu peguei e mostrei, assim, aí uma olhou pra cara da outra de assustado, assim, nossa, deu pódio pra ele. Nasce uma estrela. Certeza que deu, E foi meu primeiro pódio. Que legal, Primeiro pódio. Nossa, aí eu já fiquei feliz, aí falei, nossa, que legal. Aí daí vem a sensação de querer cada vez mais aumentou. Legal. Aí o esporte começa a transformar, né? O esporte entrou, completo na minha vida. Que legal. Ô professor, voltando aqui um pouco, eu estava lendo antes de vir para cá, eu sempre faço um processo de me preparar para essa conversa, para trazer alguns dados, né? Sim. Eu estava lendo que a Organização Mundial da Saúde fala que até 2030 nós vamos perder 500 milhões de pessoas por aspectos ligados, comportamentos ligados ao sedentarismo, né? Então, morte por AVC, diabetes e tudo mais. Eu sou do mundo corporativo, trabalho em empresa de tecnologia, mas como eu estava contando para vocês antes do podcast, eu só dou treinamento se o pessoal movimentar o corpo primeiro. Porque não existe alta performance para quem vive enchendo a cara de cachaça, acorda tarde, dorme mal. O Correndo pela Fé, quando eu olho lá atrás, a experiência que eu tive, era esse ambiente que o Fernando narrou aqui. É um ambiente de muito família, muito familiar. Você não... Até pra gente que solta um palavrão, fica constrangido de soltar um palavrão ali. Sim. Né? A gente sempre tinha um momento de oração ali, né? Pós-treino, antes dos treinos, né? Então, essa questão de ambiente molda muito comportamento. Quando nasce o Correndo pela Fé, o senhor já tinha essa visão de, tipo, eu vou transformar as vidas como um case aqui, depois vou contar um pouco mais de história aqui também, vou transformar as vidas através do esporte, vou transformar as vidas através da fé, ou vou juntar as duas coisas para ciência e espiritualidade para transformar as vidas? O propósito primeiro sempre foi transformar pela fé mesmo. Legal. Entendeu, Diego? Aí o esporte é chamar, trazer a pessoa, porque a corrida ela é um esporte muito democrático. Então você não precisa de ter o dom de correr. Como para jogar futebol, basquete, vôlei, você tem que ter minimamente algo relacionado a esse acervo motor que vem lá da infância. A corrida não, ela já está em nós, né? Sim. Embora aí você vai, o grupo, a intervenção profissional vai capacitar você a correr melhor, se condicionar, inclusive os gestos técnicos da corrida, que a gente trabalha muito isso. Então a proposta foi a partir do Evangelho de Jesus Cristo transformar a pessoa, porque o nome do grupo ele vem do versículo do capítulo 11 de Hebreus, versículo 1, que diz: a fé é a certeza do que eu não vejo e a convicção dos fatos que eu espero que aconteçam. Que legal. Então a proposta, porque eu falo sempre para a pessoa, você não se vê correndo. Você, inclusive, parece impossível hoje. É uma fala comum das pessoas. Não, professor, eu nunca vou conseguir correr, eu nunca corri. Eu falei, não, mas tem que crer. A fé é isso. Você tem que se ver lá na frente assim. Não é? Você tem que ter essa certeza. Futura, né? Você tem que ter essa certeza. Porque como você vai se desenvolver em algo se você não tem essa certeza que você quer e a convicção do que você não está vendo, né? Então eu falo isso com a pessoa. Você não se vê correndo, você não se vê treinando, você não se vê emagrecendo, você não acha que não, mas isso é possível. Então isso é um exercício de fé, né, professor? Um exercício de fé. Então o conceito é principalmente esse dentro do grupo.
E aí as pessoas foram evoluindo. Eu coloquei 3 estágios no grupo, né? Não sei se você se lembra. Tem o iniciante, o intermediário e o avançado. Sim. Então, dentro desses estágios, aí tem carga, sobrecarga de treino, cada estágio direcionado de uma forma. Sim. Aí tem uma equipe boa que me ajuda, que é a professora Naira, que é responsável pelas intervenções, né, relacionadas aos testes. Legal. A professora Suja, a minha esposa Edna. Então, é o meu Fernando agora, o Roger. Então, eu tenho uma equipe por detrás Que legal. que me dá esse suporte, né, hoje em dia, Legal. dentro dessa proposta. Quando eu fiquei lá um ano com vocês, eu sentia muito esse ambiente acolhedor, de acolher a pessoa no estágio que ela está e levar ela até onde ela quer ir, né? Sim. Mas o aspecto da fé é muito presente. A gente está vendo outra epidemia aí, né, professor? Que é o pessoal que está tomando Monjaro de maneira desregulada, falsificada. O trem vem lá do Paraguai, terrível. talvez sem armazenar correto. E a gente não sabe as consequências disso ainda, porque é algo muito novo. Com o teu olhar de mestre em desempenho humano, qual que é o conselho que você dá para esse pessoal aí? Que eu estou tentando aconselhar, mas o pessoal não me ouve muito, não. Então, eu sempre digo assim, até, Diego, para as suplementações normal dentro do aspecto nutricional, eu sempre parto do seguinte princípio. Como ex-atleta, até e hoje profissional da pesquisa da área, você precisa comer bem. Primeira coisa é isso. Quem treina, quem faz a planilha de treinamento, quem faz o treino de força, quem faz as planilhas de treino de rua, precisa comer bem. Primeira coisa é isso. Tem que se alimentar com qualidade, né? O que é o comer bem para isso? Isso. Professor? Aí pelo menos 2 fontes de carboidrato nas refeições principais, Legal. com proteína junto, comer as saladas que estão presentes sais minerais. Nesse aspecto nutricional básico, não é? É lógico o famoso que básico muito bem feito. Bem né? feito. É lógico que há casos que eu indico nutricionista, a gente tem lá o pessoal que nos acompanha, né, que a gente indica para poder fazer essa dieta nutricional, mas nunca de primeiro momento. Sempre depois da adaptação fisiológica que a pessoa passa. Tem muita mudança, né, professor? Isso, porque senão você sobrecarregar a pessoa de comprometimento com algo que ela nunca teve. Ela fala, não, vou abandonar. É importante ter não, uma única coisa, uma né? única. Primeiro, ela precisa se ambientar, como você colocou bem antes, se ambientar, que o ambiente precisa acolher, precisa transformar essa pessoa, ajudar a transformação. Aí vem a adaptação fisiológica, que é difícil, porque depende de muita disciplina, frequência, comprometimento. Isso já é uma mudança no estilo de vida. Você não precisa entrar de imediato com dieta, com restrição alimentar, com tênis de com placa tênis de carbono, né? Tênis que faz voar. Não precisa. Então, primeiro, passa esse processo, né, introdutório. Sim. Aí tem pessoas que são mais rápidas e outras são mais lentas. Sim. Aí, em relação as pessoas vêm perguntar sobre o Monjaro, antes o Ozempic, eu sempre desaconselho. Né? Inclusive para as pessoas que já têm o diabetes tipo 2 desenvolvido na vida, exercício físico, eu aconselho. Porque aí você vai melhorar essa resistência insulínica, vai liberar mais essa insulina, ter uma produção melhor com o tempo, não é? E esse excesso de glicose vai ser mais absorvido intracelularmente e essa energia vai ser produzida de acordo com essas adaptações fisiológicas. Vai ser curada da diabetes. Algumas pessoas conseguem melhorar muito, sobretudo se estiver no início. Sim. Pode cair muito esse aspecto da resistência insulínica e melhorar essa condição de produção de energia. Sim. Né? E até deixar a doença realmente fazer parte do passado, no caso, né, da pessoa. Então existe essa possibilidade, assim como a pressão arterial alta, assim como outros problemas cardiorrespiratórios, cardíacos, pulmonares, que melhoram substancialmente com o exercício físico, com a corrida. Tenho falado para os mais jovens, né? Eu presto consultoria em várias empresas de tecnologia, então se contrata muito jovens na fase de 20 a 25 anos. É assustador
o tanto de medicamento que eles tomam para ansiedade, para o quadro depressivo. E para mim, né, não sou um profissional da área, mas leio muito sobre, é muito falta de autoconhecimento e movimento do corpo. Ponto, né? Porque eu falo assim, como que você não vai ter ansiedade, meu filho, se você deita na cama meia-noite, fica até 3 horas da manhã vendo Reels ou TikTok, no outro dia acorda atropelado, come mal, porque daí você manda um monte de carboidrato para dentro de baixa qualidade para se manter ligado, porque você não dormiu, leva um dia que é uma porcaria, então você não performa no trabalho, aí depois não tem fé que sustente. Não tem, né? Até eu brinco, você falou, até Deus, o Criador do mundo, falou assim, faz a tua parte e depois eu te ajudo. Fernando, eu não sabia que tinha fumado tanto tempo, né? Mas então eu tenho mais esperança agora, cara, de atingir seu pace. Ficou mais fácil? Mas claramente o esporte transformou tua vida. Como foi para você? Eu vou contar um pouco do meu lado aqui, mas assim, eu sempre gostei de esporte. Sou um São Paulino fanático, sofrendo demais, né, professor? Estamos sofrendo demais. E sempre gostei de esporte. Então, como o professor disse, a corrida é o esporte mais democrático do mundo. Você só precisa de um tênis, um shorts e rua, né? Hoje se inventou um monte de cacareco aí, né? Até óculos baixa pace, não sei o quê. Mas basicamente é isso. Só que eu cometi um erro. Eu corro há 15 anos, eu cometi um erro durante boa parte desse período. Qual que é o erro, professor? Eu quis conciliar a vida de atleta com álcool. Por muito tempo. Muito tempo. Difícil. E aí, quando eu fui morar em Fortaleza, que daí eu deixei de frequentar o Correndo pela Fé, né? E lá eu conheci a assessoria do professor Felipe. Um dia eu vou aí, professor Felipe, pra gente gravar também. E eu conheci o triatlo. Então foi... Quando eu conheci o triatlo, quis fazer o Ironman, eu comecei a olhar para o álcool e falar assim, isso aqui não dá mais. Só que pensa uma juventude que foi consumindo álcool, às vezes para quebrar um pouco a timidez e tudo mais. Eu demorei até tomar a decisão, não vou tomar mais essa porcaria, porque isso não está condizente com os cuidados do corpo, que é a nossa máquina aqui, né? Que Deus me deu, e para eu performar melhor no esporte, porque eu continuo tendo sonhos no esporte, né? Fazer uma maratona aí abaixo de 3 horas, eu acho que é possível fazer ainda. Sim. Ainda é possível. Como foi esse processo para você? Porque eu imagino que se você estiver tomando álcool, eu vou voltar a tomar, porque não é possível. Como foi esse processo de desapego? E eu queria que você falasse dos seus números aqui, dos 5, agora você acabou de fazer acho que seu recorde no 15, né? Fala dos seus números só para o público que gosta de corrida, ter dimensão da máquina que você virou de corrida. Hoje eu fiz a minha primeira prova de 15, né? Que foi da RPC. Legal. Fiz num tempo ali de 51:14. Minha melhor marca nos 15 quilômetros. Minha primeira meia maratona foi em Floripa. Eu consegui fazer em 1h18.01. Fiz uma meia em Curitiba também, para 1h22, lá. E fiz 5 km em Curitiba também, para... Lá deu 15... Pode soprar, né? Pode soprar. 15:57. Nossa, muito bom. Que lá em Curitiba vamos dizer assim, lá é o percurso oficial que dá os 5 cravado, né? Aqui em Londrina sempre falta um pouquinho, mas sobra um pouquinho, muito, né? pouca coisa ali. Mas aqui em Londrina, nos percursos de 5 km aqui, eu tenho 5 para 15:30, 15:40. Muito bom. Nessa faixa. E 4 km na casa de 11:50, 12:05, nessa faixa mais ou menos hoje. Então, você está aí no universo amador no 1% mesmo. Você vai pegar todas as corridas que você participa, você está no topo ali, 1%. Hoje, se eu tivesse... eu não consegui me federar ainda, né? Que é na CBAT, Confederação Brasileira de Atletismo, né? Mas esse dia eu estava entrando lá para ver e tal, para ver se tinha liberado vaga, né? Eu entrei lá, puxei o ranking do Brasil, dos 5 km e tanto dos 10. Hoje, se eu tivesse federado e corrido uma prova oficial de 5 km, eu estaria entre os
os 30 ali, melhores do Brasil. Que legal. Com um tempo ali de 15 e 40 ali eu tava. E como foi esse processo? Você já falou que os primeiros pódios te deu esse... Quem gosta de esporte, né? Eu tenho lá em casa, acho que eu participei de umas 90 corridas, eu tenho uns 6 troféuzinhos lá de pódio da categoria, né? E, cara, o pódio pro amador, o pódio na categoria é um dia que, assim, meu Deus, eu venci na vida, né? Eu sou um atleta de verdade. Esse mesmo. Como que foi esse processo para você de ir mudando os hábitos até hoje? Eu tenho certeza que você se enxerga como um atleta profissional, né? Porque seus hábitos é de um atleta profissional. Né? Sim. É que nem você falou, né? A hora que você para pensar, não vai combinar o álcool, né, com aquilo que eu quero e não onde eu quero chegar. Não vai combinar. Então, você faz escolhas, nem todas são fáceis, né? Mas você tem que fazer. Você tem que estar disposto a mudar. Você conseguiu fazer uma ruptura de uma vez ou você foi aos poucos? Não, dá para ir teimando um pouquinho? Quando eu estava começando a conhecer a Naira, que hoje é minha esposa, bem lá atrás, que a gente estava conversando, não tinha nada sério ainda, eu já estava começando a diminuir. Porque eu já sabia que ela não gostava de bebida e eu já estava com segundas intenções ali com ela, né? Ótimas intenções. Ótimas intenções. Ótimas. Aí eu falei, pô, hoje eu vou lá na casa dela, né? Vou ver ela, não quero chegar com cheiro de cigarro, esse tipo de coisa, né? Chegar perto de uma mulher fedendo, essas coisas não é muito bacana. E partiu dali, aí fui diminuindo. Você começou a diminuir. Aí os dias que eu ia ver ela, eu já não bebia, eu já não fumava. Se tinha corrida no domingo... Isso em paralelo com a corrida. Paralelo com a corrida. Aí, ao decorrer desse tempo, aí tinha corrida que eu já não pegava um pódio, eu já ficava meio abalado, né? Eu falava, putz, não peguei. Caramba. aí foi indo. Aí, conheci ela de verdade, pedi ela em namoro e tal, tudo. Aí, ela me deu uma escolha, né? Ó, é o seguinte... Vou pegar pódio... Não vai dar certo. A parte do pódio dela foi comigo, a dela foi a outra. Ó, você escolhe, ou você continua bebendo e tentando correr, ou você para de beber e a gente fica junto. Legal. Aí, tipo, eu nem pensei, né? Porque eu já sabia o que eu queria. Parei, Tá com quantos anos isso? No começo do nosso relacionamento. Quando eu pedi ela em namoro... 4 anos? 4 anos. Legal. Aí, ela me deu essa chance, aí eu cortei. Que legal. Aí tinha dias que era sofrido, né? Nossa, que vontade de tomar uma. Vamos tomar uma, vamos lá não sei na onde e tal, fulano. Pessoal chamando. Parei. Isso é o poder do ambiente também, né, professor? Porque o ambiente do Correndo pela Fé, eu não imagino vocês fazendo uma confraternização e a galera enchendo a cara. Não tem alguns grupos de corrida que fazem isso. Também, assim, não tem uma aula de moralidade sobre isso. Acho que tem muito a ver com o objetivo da pessoa. É parte de cada um. A minha esposa, ela não gostava muito, mas não teve força para falar, não quero mais. Né? Ela não teve força. Mas ela me deu 2 pequenininhas que tem essa força. Então eu falei, pô, tem minhas filhas. Qual que é o futuro genro que elas vão querer? Vão me espelhar no pai. Então, se eu ficar tomando... tornar isso um hábito comum, e o meu pequeno Miguel, ele papai, quer uma cervejinha? Ia buscar na geladeira. E aquilo... Sabe quando você sente que algo não está certo? Só, cara, eu preciso mudar isso, né? Você tem mais casos assim no grupo, professor? Eu quero falar desse aspecto aqui, pessoal, porque assim, ó, assim como você que toma uma cerveja, um Campari, um álcool, eu tive esse hábito por muitos anos. E a gente acha que é normal. É normal, porque a gente foi criado nesse ambiente, é normal. E não é normal, cara. Não é normal, porque quando você fica livre disso, você vê como sua produtividade aumenta, sua lucidez, sua sobriedade em relação à vida aumenta, a sua sensibilidade. Esse dia eu recebi um elogio, uma pessoa falou assim, você tá muito mais... uma pessoa muito mais bonita. Isso. Porque você aumentou sua sensibilidade depois dos seus filhos. E junto com os filhos veio isso também, de diminuindo até largar. Lá no grupo, professor, como que você trabalha isso se você identifica um aluno que tem potencial para transformar a vida dele através da fé e do esporte, mas tem os vícios que ele carrega junto?
Então, Diego, eu procuro aconselhar, não de imediato, né? Porque primeiro e tem que conhecer a pessoa também, né? E, às vezes a pessoa está, por exemplo, ingerindo álcool, às vezes é um problema pessoal grave, né? De comportamento familiar. Então a gente precisa ter cuidado com isso para poder ir aconselhando com o tempo. E o próprio ambiente ali do grupo, à medida que agora eu tenho feito as orações todo final de sessão de treino, então isso a pessoa já vai percebendo que não tem uma relação estreita uma coisa com a outra. E né? esse que não se conecta já sai rápido do grupo também. Isso, ele. Mas normalmente as pessoas tentam ficar, graças a Deus. Assim, hoje estamos em lá 140? 140, por aí, né, professora Nanda? Por aí, 140, e aumentando, sempre chegando gente nova, que é o mais interessante. Mas eu não entro em debate com isso. Entendi. Porque, assim, no meu ministério, meu não, né? Eu costumo falar meu por uma questão de identificação. De responsabilidade também, isso, né? Ministério Pastoral, e eu sempre digo assim, eu nunca entro em pautas, Diego, que Jesus não entrou. Eu tenho isso comigo. Eu não entro. Se Jesus não entrou em determinada pauta, eu também não vou entrar. Nossa, muito interessante. Eu nunca tinha escutado ninguém falar porque isso. Porque as pessoas ficam, às vezes, defendendo com a bandeira, a espada faça na mão. Isso é faça certo. Isso, não sei o que lá, porque isso, porque aquilo outro. Aí você vai olhar, Jesus não tratou do assunto. Nunca. Nunca demitiu uma opinião. Porque a primeira coisa, prioridade para ele é entender que o ser humano é livre. E nós temos a nossa condição do livre-arbítrio, de tomar as nossas decisões. E aí também ter os resultados ou as consequências. Não é? Então a decisão ela é sempre pessoal. Então quando você decide, esses dias eu estava falando no grupo sobre isso, você decide entrar no grupo e decisão significa descindir, ou seja, causar uma cisão, né? Romper com um processo e iniciar outro. Né? Então, quando você toma uma decisão de levantar e andar, como Jesus disse para aquele rapaz, toma o teu leito e anda, né? Então, toma uma atitude, né? A fé ela é atitude, é ação. Então, decide por levantar e andar. Então, é nesse sentido, então, que a esses assuntos eu procuro sempre indicar o caminho para a pessoa à medida que ele vai convivendo com o grupo, porque a pessoa está inserida dentro do contexto. Não é? E as nossas confraternizações e reuniões, obviamente, nunca teve nem bebida, nada. Também nunca falei, não leva bebida. Entende? Não falei, não vai poder levar, porque senão proibido. Não vai entrar, é proibido. Não, nada disso. Mas o ambiente vai mudando os comportamentos. Porque também o álcool, como você já disse, Fernando, não tem uma relação com a vida atlética. Não. Porque o álcool ele desidrata, ele eleva a pressão arterial, ele causa dores de cabeça quando o organismo vai fazer a troca gasosa, né, de absorção do oxigênio, transporte, perfusão de órgão. E esse álcool ele vai gerar uma pressão intracraniana maior nessa circulação de oxigênio. Então, não tem sentido. Não faz sentido nenhum. Então, a pessoa precisa sempre entender isso. E é legal, assim, que à medida que você vai treinando e vai se adaptando fisiologicamente, o próprio organismo repele isso. Assim como alimentos muito fortes, pesados, aquele olfato ele vai mudando. Então, o nosso organismo é inteligente também. Eu tenho um hábito de repetir meus exames de sangue completos, hormonais, em dezembro, né? E ontem eu vi o resultado e a evolução é muito grande nos meus resultados. Sim. Porque você dorme melhor, você come melhor, Eu acho que um aspecto que as pessoas, principalmente os mais jovens, eu entendo você que é mais jovem não pensar nisso. Eu entendo, seu corpo ainda está performando bem. Sim, sua recuperação é mais rápida. Eu já estou tiozão da Suquita, então eu já sei que é mais difícil. Mas o álcool é extremamente depressor. Eu tinha uma ressaca moral tremenda, aquela tristeza. Eu sentia uma tristeza até 2 dias depois de consumir álcool.
que era inexplicável, assim. Quer dizer, a ciência explica. Sim. Né? Então ela não... Porque no ambiente corporativo, professor, principalmente no ambiente de negócios, agora tem mudado um pouco, os mais jovens estão começando, tem uma parcela da geração Z que já está abandonando, o consumo de álcool tem diminuído, mas você tem uma pressão por consumir álcool. Isso. No começo é muito difícil. Eu falava, como que eu vou jantar com o cliente e não vou beber? Exatamente. Como que eu vou... um diretor abre uma cerveja e fala, não vou tomar. Precisa de autoconhecimento e muita confiança. Fala, eu não tomo. Então hoje eu não falo assim, eu não estou bebendo. Eu falo, eu não consumo álcool. E não dou mais explicações. Eu não consumo porque eu entendi que isso ia fazer... Eu começo um ciclo agora em janeiro que vai até 2027 para fazer o Ironman Full, né? Então é uma prova de mais de 200 quilômetros entre natação, pedal e... Não sei se eu vou repetir isso, mas é um título que eu quero alcançar. E, cara, não tem outro jeito. Eu vou estar com 39 anos na prova, não tem outro jeito. Sim, não. Então eu tenho algumas provas menores antes, né? Então, falar de alta performance sem esse aspecto, não tem como. Né? Não tem como. Então você vê a sua evolução como foi grande. Fernando, para os amigos que não vieram pro Correndo pela Fé, eu sei que o objetivo não é ir lá pegar ninguém dentro do bar e trazer, né? O professor já deixou isso claro, mas que mensagem você pode passar para esse pessoal de que é difícil romper essa barreira, mas que isso vai trazer mais qualidade de vida, qualidade nas suas relações mais verdadeiras. E eu aconselho quem não viu, vai lá no perfil do Fernando, tá como Fernando Bandeira no... Fernando Bandeira, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Vê a chegada dele, que ele foi campeão dessa corrida de 15 quilômetros, aí você vê a transformação ali, né, de fato. Sim. Então, que mensagem você deixa para essa galera, Fernando? Que independente da idade que você tem, independente do momento da sua vida, sempre dá tempo de você mudar. Só que não vai partir de ninguém, a não ser de você. Então, primeiro você tem que querer. Você querer já é um passo grande. E depois pedir ajuda para Deus. Porque é difícil, né? Que nem você falou, você passou pelo mesmo processo que eu, né? Quem tem a rotina de beber, sair, cigarro, noitada. Então é difícil, é muito difícil. Tem dia que você fica, qualquer coisa você estressa e tal, enfim. Mas tudo faz parte do processo. Seu corpo tá dependendo daquelas coisas, né? Você fica um dependente químico, né? Tanto do álcool, tanto da bebida, né? E mudar suas rotinas. Mudar os grupos de influência. É mais fácil você achar 1 milhão de pessoas para te levar pro bar do que você achar uma para te levar para fazer um esporte. Exato. Você não vai. Sabe uma coisa que eu usei, Fernando? Na época eu tinha muito assim, por exemplo, chega final de ano, a gente revê muitos amigos, revê o pessoal das antigas, aí eu falo, não, eu vou tomar só hoje, porque, eu só vejo ele nessa época do ano. Aí eu pensei, esse filho da mãe vai levantar e correr comigo amanhã? Não vai, então por que eu tenho que entrar na onda dele? Exatamente. Né? Então, hoje quando alguém começa a encher muito o saco, eu falo, beleza, eu até tomo com você, mas amanhã ou você corre 20 km comigo, exatamente, ou você faz um pix de 10 mil aí. Outro, o cara para de insistir na hora. Acaba o assunto. Acaba o assunto. Exatamente. E quais são seus objetivos, Fernando, daqui para frente no esporte? Porque eu acho que você vai influenciar uma geração toda aí. Agora, você sendo professor, você tem... É mágica a profissão de professor, porque você vai ver muitos meninos que vão lembrar o Fernando, o menino vai falar, cara, não vai por esse caminho aqui não, vai por esse aqui que você não vai cometer os erros que eu cometi. Sim. Então, quais são seus objetivos no esporte? Nós vamos correr a São Silvestre daqui a alguns dias, né? 14 dias, 13 hoje, vai dar 13 né? dias. Daqui 13 dias. Quais são seus objetivos no esporte? Onde você quer chegar ainda? Conta aí que fica registrado e todo mundo vai torcer. Vamos embora. Bom, primeiro que nem o professor sempre falou, né? Todo mundo ainda tem uma meta a alcançar ainda. E eu acredito que eu tenha muito para evoluir ainda. Eu acredito em mim assim, né? Então, eu acredito que eu espero seguir mais ou menos não, né? Pretendo seguir o mesmo caminho que eu comecei a seguir, que foi o professor. Seguir o mesmo método ali, mesma direção, trilha, né? Mesma trilha ali. Vai para o mestrado depois. Para não dispersar ali. Legal. E para fazer que nem ele falou, né? Não é transformar você um corredor, numa corredora e tal. E sim tentar fazer um ministério ali. Que legal, que legal. Que seguir o mesmo padrão que ele está seguindo hoje. Porque
se tá dando certo com ele, porque não pode tentar dar certo comigo, né? Sim. Entendeu? Então eu me espelho muito nele. Espero dar certo. Eu aprendo muito com ele. Então, o foco não é resgatar vidas, né? É transformar a vida de pessoas. Que nem legal. Deus transformou a minha, que nem ele transformou também a minha. Que legal, legal. Amém. Parabéns aí pelo desejo. E eu acho que o desejo é o princípio de tudo, né? Sim. É o princípio de começar. Professor Hélio, de novo, voltando para os aspectos da sociedade como um todo, eu olho com certo desespero. Meus filhos estão pequenininhos ainda. A Isa vai fazer 9, a Catarina está com 1 ano e 4 meses, né? E o Miguelzinho está com 4 anos e meio. Quando eu vejo a galera que está chegando no mercado de trabalho hoje, eu fico, meu Deus, eu preciso preparar meus filhos numa fortaleza de caráter, porque o mundo bagunçou. A fé, eu já vivi situações que rezar em uma reunião de trabalho era ridicularizado. E outras pautas eram aplaudidas, sim, né? Isso. Então, como a gente pode, primeiro, aconselhar essas pessoas que, como o Fernando trouxe, nunca é tarde. Então, não, mas eu já tô com 30 anos, já fiz tudo errado até agora. Cara, você só tá com 30 anos. Nossa geração vai viver até os 80, 90, talvez 100. Tem toda 70% da vida para percorrer. Olhando do ponto de vista científico, o senhor é mestre na área, e da fé que embasa todo esse trabalho, como a gente pode ensinar ou ajudar essas pessoas a descobrir um caminho melhor? Eu creio assim que principalmente nós temos que pautar a vida, as nossas vidas, na ética. A ética quanto comportamento direto em todos os ambientes de convivência. Legal. Que ethos do grego significa literalmente, né, o verbo, não tem a ver com moral, com conduta ilibada, não se trata disso. Moral é uma coisa, ética é outra. Embora alguns filósofos misturem isso, eu como teólogo creio na origem da palavra, né, que deu a base também para Jesus nos seus evangelhos. Ethos significa telhado, ou seja, cobertura, algo que te protege daquilo que é inconveniente, daquilo que é ruim, né? Então, quando eu estou do lado de uma pessoa ética, eu tenho uma proteção também sobre a minha vida. Muito bom. Eu tenho sobre mim algo que eu vou conseguir me desenvolver seguramente. Então, esse é o primeiro princípio. E depois eu creio também que os núcleos sociais de convivência que nós temos que ter são pelo menos 5, na minha opinião, assim, do ponto de vista da pesquisa. São os núcleos sociais, por exemplo. O primeiro é a família. Depois eu preciso ter no caso do jovem, a escola, a universidade, que é o núcleo social de convivência. Depois as amizades de minha origem, né, de minha história. Depois o meu trabalho, né, e depois a igreja. Então, pelo menos esses 5 núcleos sociais de convivência, o ser humano precisa ter essas referências. Porque se um falha, você tem mais um. Se 2 estão falhando em alguma coisa, você tem outro onde recorrer. Sim. Esse núcleo social de convivência é justamente de você te resgatar diante de qualquer tipo de situação e de se desenvolver dentro desse conceito de ética. Principalmente isso dentro do esporte, né, do ambiente corporativo, da vida familiar, porque aí você sempre tem um suporte para você conseguir superar a limitação. Estando perto de pessoas que têm a ética como um princípio de vida, né? Você tem essa camada de proteção em vários ambientes. Aí você consegue transpor os obstáculos, fazer transições que sozinho você não conseguiria. Então é nesse sentido principalmente. E em um outro momento, principalmente tratando de criança, que na verdade quando eu fiz educação física, Diego, eu ia trabalhar com criança. O meu TCC foi sobre criança, enfim. E o início do meu trabalho foi com crianças.
E eu desenvolvi tudo que eu desenvolvi com crianças, do ponto de vista do crescimento e desenvolvimento motor dentro da ciência, eu transferi para a vida adulta no grupo de corrida. Que legal. Então eu fiz adaptações das habilidades motoras, do desenvolvimento, da aquisição ou da melhora dessas habilidades motoras no adulto através do universo infantil. Sim. Então eu consegui, como eu disse a você, fazer essa transição do ambiente universitário da pesquisa, acadêmico, né, para o ambiente do caso do esporte da corrida, para que o adulto consiga se desenvolver melhor. Então a criança, para eu terminar aqui a minha fala nesse sentido, a criança ela precisa desde cedo estar envolvida com o esporte. E outro aspecto que é fundamental é a música, que eu acho que Legal. a música ela perdeu muita qualidade, não é, na vida das pessoas, de presença também. A música que edifica, a música que tem sentido, a música que é poética, que ensina algo, né? Essa música ela precisava novamente estar presente também. Inclusive os louvores e adoração de mais qualidade dos cantores gospel que existem, né? E a criança precisa conviver com isso. Essa é como eu penso assim do ponto de vista do ensino, do professor, de um líder, né? De alguém que pode influenciar. Muito legal, professor. Esse ponto que você trouxe da música, tem uma professora de filosofia, Lucilena Galvão, que eu gosto muito, na Nova Acrópole. Sim. Ela fala que se você quiser entender uma sociedade, basta ver o que eles ouvem, né? Isso. Infelizmente a gente vai no top músicas no Brasil hoje, né? É triste, né? Triste. Isso eu tenho porque lá em casa minha esposa coloca muito músicas de cunho religioso e não deixa meus filhos. Tem a Ana Castela que estourou há pouco tempo e as crianças gostam muito, então ela tem músicas legais, mas tem umas que as crianças não podem consumir. Não é o público dela também, mas minha esposa é bem severa com isso, porque não deixa ouvir. Porque música é padrão vibracional. Isso. Então, você está escutando aquilo está sendo armazenado e isso vai se transformar num comportamento. Em qualquer lugar que você vá hoje, você escuta música. Então, se dentro da sua casa você já não mudar isso... Permitir isso, né? Lá fora vai ser normal você ouvir uma música despropriada, né? Exato. Então, você já tem que estar blindado antes de sair para conviver em sociedade. Professor e Fernando, todos os convidados que eu trago aqui, eu tenho um critério que assim, eu quero trazer gente de verdade. Não gente que está contando uma história para vender alguma coisa, gente que está, inclusive, não sendo verdadeiro com as pessoas. Então, eu brinco que Deus tem me dado esses nomes. E um dia eu fui sair para correr, todo domingo eu faço um treininho um pouquinho mais longo, quando eu não tenho prova, né? E aí, correndo lá 20 km, falei, cara, eu preciso levar pessoas para falar de alta performance de vida, porque eu dou treinamentos na área comercial para as empresas de tecnologia, mas e performar na vida? E aí veio o professor Hélio, cara. Eu cheguei em casa, falei para minha esposa, falei, é domingão, mas vou incomodar o professor Hélio hoje. Que eu cheguei no domingo e já te mandei mensagem, né? Falei, porque é uma pessoa que tem uma sobriedade, uma calma para fazer esse processo de transformação com as pessoas. E para a gente já partir para o bloco de fechamento da nossa conversa, professor Fernando, essa época, como eu já disse, todo mundo começa a achar que tem um milagre de virar o relógio do dia 31 para o dia 1º. E normalmente essa determinação não chega até fevereiro. Parece que é o contrário, né? Vai virar nada. E é assim, aquela promessa... O ano inteiro fazendo. O ano inteiro, e eu convivo com pessoas que fazem isso todo ano. Eu falo, cara, a transformação é formiguinha, é todo dia um pouquinho. Tanto que eu perdi esse apego ao calendário. Sim. Provavelmente dia 1º eu vou treinar. Porque senão eu deixo a mídia e o comércio moldar o que eu vou fazer amanhã. Não, é Natal, eu tenho que encher a cara, eu tenho que comer igual um doido. Mas por quê, cara? Porque alguém definiu essa data, né? Então, para essas pessoas, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final de como fazer isso de maneira mais estruturada, de um profissional de educação física, para que elas tenham sucesso ano que vem. Né? E se quiser participar do grupo Correndo pela Fé,
Tá lá na Academia Performance, né? Em Cambé, Isso. no Santo Amaro, né? Santo Amaro. Famoso Santo Amaro. Estamos lá. E deixa o convite aí pro pessoal e quais são as dicas para que comece um 2026 mais caminhando pela fé. Amém. É isso aí. Bom, pessoal, então, de acordo com o Diego, agradecer aí, Diego, também a oportunidade, viu? Eu que agradeço. É um projeto maravilhoso aí, que Deus o abençoe nessa sequência, sobretudo. Bom, as dicas principais, primeiro é tomar a decisão, como eu disse um pouco antes, em querer mudar o seu estilo de vida. Porque o estilo de vida é difícil, assim, ele não é só parar de beber ou parar de comer muito, né? São essas realidades associadas, por exemplo, a uma boa noite de sono, a você ingerir mais água, né? Como nós trabalhamos no grupo Semana de Competição, a hidratação, ela não é no dia da prova, ela começa segunda-feira. A semana toda cuidando desse aspecto. Pelo menos 30 ml de água aí por peso corporal, mas é o que indicam as pesquisas, um pouco menos. Mas hidratar esse corpo até o sábado, antevéspera, prova domingo, você precisa tomar essa quantidade de água dia. Porque na prova você não hidrata, você mata a sede. Não dá tempo de você ter essa hidratação que vai ajudar você a performar. Sim. Então a mudança de estilo de vida, ela vai despertar uma nova consciência no indivíduo. Ela não é estanque, é um processo que nós desenvolvemos. E esse processo demanda de tempo e cada indivíduo vai sofrer, vai passar por isso, na verdade, às vezes 4 meses, o outro 6 meses, o outro 8. Não é? Porque a decisão ela tem que ser antes, a conscientização. Aí as ações que vão envolver essa alteração, essa mudança, aí elas vão estar desse aspecto processual, que vai durante aí o ano todo, né, para a pessoa conseguir evoluir. E eu aconselho estar sempre em algum grupo de convivência do esporte, principalmente com a orientação de um profissional da educação física, lembrando sempre que treinamento, ciclo de treinamento, né, performance física, adaptações fisiológicas que a pessoa precisa passar de acordo com a individualidade, né? Não é o geral. Esse é o profissional da educação física que entende. Legal. Ciclo de treinamento, por favor, precisa entender isso. O médico tem a sua função, o fisioterapeuta tem a sua função, o psicólogo, a nutricionista, as ciências da saúde, dentro de uma hierarquia básica, cada um tem seu papel importante. Na educação física, dentro das ciências da saúde também, hoje, o profissional da educação física que elabora treinamento, que entende de ciclo de treinamento, periodização, né, como até quando você vai, até que momento, que carga, sobrecarga, testes físicos. Então é importante preservar isso, Diego, porque eu tenho muita preocupação com as informações que tem hoje. Não é? Por exemplo, aqui nós fala que não pode comer carboidrato, e outro fala que não pode comer não sei aí o quê. O glúten agora é veneno, daqui uns dias o açúcar também. E o ser humano é o mesmo. Quer dizer, e aí você vai num podcast, esse aqui nós estamos aqui, é bastante sério, nós estamos tratando de coisas importantes, mas tem muitas informações que eu vejo no YouTube, por exemplo, em entrevistas, que são completamente equivocadas do ponto de vista do desempenho humano. Eu acho que essas pessoas trocaram a ciência pela audiência, que é chamar a atenção. Então eu vou falar que o leite não sei o quê, porque vai gerar polêmica. Isso é um serviço de desinformação tão grande que... É lamentável. Né? Procure profissionais sérios, né? Isso. Tem o CREF, isso. O CREF. Isso, fala com esse cara. Esse cara é profissional, ele passou anos dedicado a isso. Trabalhou em cima disso, aí vem outro Não, mas na minha opinião, meu amigo, a ciência não dá espaço para minha opinião. Não dá. Ciência, né? Ciência, testes, a educação física produz mais de 1000 artigos dia,
Nossa, entendeu? Então, quer dizer, muita alteração acontece. Então, o profissional ele tem que entender isso. Sim. E ele vai, hoje em dia, também a concorrência que tem, as pessoas a maioria dos profissionais que eu conheço, por exemplo, tentam trabalhar da melhor maneira, de forma equânime, em relação a dirimir essas limitações para que a pessoa evolua. Sim. Então é importante ter essas considerações, para que não fique influenciado por informações que vão atrás de views e likes. Eu acho isso complicado. Trocar a verdade por like tem acontecendo muito isso. Eu falo muito com a agência de marketing que cuida da marca, eu falo assim, olha, eu não tenho pressa nenhuma de crescer, desde que a gente cresça sendo verdadeiro. Não quero nada que me assemelhe desse pessoal que está contando mentira para as pessoas. Nada. Não tem problema se demorar 5, 10 anos trazendo o aspecto da fé. Claro. Eu acho que tem um tempo para todas as coisas. Amém. Tem um tempo para todas as coisas. Amém. Então não precisa trocar o que é correto por um crescimento meteórico. Não precisa disso. Nada me falta. Não. Então, para que a gente vai agir dessa maneira, né? Como correndo pela fé. Nós estamos aí estamos em 2026 praticamente. Então, vai ter dizer, o grupo está com 15 anos aí, 18 anos aí já de existência. O crescimento de 4 anos para cá, basicamente 5 anos. Quer dizer, foram 10 anos. No caso do grupo de corrida, que é outra função, é outro aspecto, obviamente, mas acreditando no processo de trabalho. E hoje, quando chega nas corridas aquela camiseta azul, o pessoal já falou, opa... É bem engraçado isso que você está falando. Sempre tem no portal ali, o pessoal, vamos ficar atrás dos azulzinhos aqui, que vai ter que correr igual, aí é difícil. Que legal. Olha, eu quero... Fernando, se quiser deixar uma mensagem final também para o nosso público, eu imagino que o pessoal aí do Correndo pela Fé vai assistir bastante, né, esse episódio. Eu aconselho a vocês que mandem para aquele amigo que não tomou a decisão, mande para ele, para ver, olha o mestre que vai estar treinando eles, olha o potencial do grupo de transformação, né? Eu, de novo, participei, foi um período curto devido eu ter mudado, mas o autor da vida já tinha escrito esse momento aqui lá. Isso. Lá quando ele me fez ligar para o Davi, quando ele fez o outro Davi fazer o preço que eu queria na casa. Verdade. Hein? E eu ir lá na performance, lá atrás de uma musculação e aí encontrar um grupo que me acolheu, né? Então, por favor, deixa uma mensagem aí que eu tenho certeza que o pessoal vai compartilhar muito isso aqui. Bom, eu quero agradecer novamente você, Diego, pelo convite aí. Que Deus continue te abençoando, você e sua família. Quem está naquela decisão, né? Ano que vem eu vou começar. Não deixe só em palavras, né? Sim, em atitudes. Vai e faça. Porque tem que partir de você. Se não partir de você, então, vou fazer? Vai e faça. Não espera um amigo falar, vamos, não. E eu vou. Então, toma essa atitude, entrega nas mãos de Deus, coloque Deus na frente de todas as suas decisões. Amém. Que vai dar certo. Isso aí. Então, quem tá no grupo de corrida que tá aí, no grupo de corrida, ano que vem eu vou mudar. Então, vai e mude. O professor vai catar vocês. Muda agora. Muda agora. Pessoal, esse foi mais um episódio do Desafiador Cast. É um momento de muita alegria aqui para mim, falar de alta performance trazendo a fé, porque a fé tem espaço e deve ter espaço em todos os aspectos da nossa vida. Como o professor Hélio disse, a fé é ver aquilo que ainda não existe, que ainda não aconteceu, né? Então você decidir, um dia eu vou correr uma maratona, que é um processo transformador na vida de qualquer pessoa. Eu lembro a primeira maratona que eu fiz, eu falei, não tem mais nada impossível que um bom processo, um bom método me entregue. Então eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Agradeço de coração, professor Hélio. Fernando, saibam que vocês têm aqui um amigo que está torcendo sempre por vocês, mesmo que distante fisicamente, né? E agradeço aqui a Agência Gráfica, que vai fazer ótimos recortes desse episódio aqui, para que seja divulgado lá nas redes do Correndo pela Fé, no Desafiador Cast. E um ótimo 2026 para vocês. Esse é o último episódio de 2025. Deus que planejou assim, não fui eu, porque senão eu não ia ser tão assertivo. E que vocês tenham boas festas e
aumente o nível de consciência, né, professor? Amém, Só assim com a gente chega na certeza, alta performance. Exatamente. Obrigado e até mais. Tchau, tchau.